tudo bem? No vídeo de hoje eu quero afirmar para vocês quão grande pode ser o potencial de um autista. É muito normal os pais de uma criança autista se sentirem tristes, decepcionados, às vezes até frustrados com o diagnóstico, mas isso é porque a gente é tomado de um medo, de uma incerteza que a gente sabe que vai perdurar na nossa caminhada. Então vem aquelas perguntas: será que a minha criança um dia vai conseguir falar? Será que ela vai conseguir vencer esses desafios diários que parecem muito difíceis de vencer? Será que um dia ela vai para uma escola normal? Essa era a pergunta que eu me fazia sempre. Será que o meu filho vai conseguir frequentar uma escola regular? E por aí vai. São infinitos questionamentos. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha própria experiência e com o que eu venho vendo até hoje, tem 4 coisas que eu consigo afirmar. A primeira delas é que sim, a sua criança vai aprender e vai aprender muita coisa. A principal diferença é que ela vai aprender no ritmo dela. E a gente, como pai e mãe de autista, a gente tem que respeitar o ritmo da criança. É muito normal, todo pai e mãe de crianças típicas também comparam o filho o tempo todo. Ah, mas o fulano já está andando, fulano já está falando, fulano já faz isso. E isso vai trazendo uma ansiedade muito grande para a família, né? Mas então, a primeira coisa que você tem que entender é que sim, ela vai aprender, mas é no ritmo dela, no ritmo da criança. A segunda coisa que eu aprendi é que tem alguns desafios que são sim bem mais difíceis de vencer, né? E aí você tem que continuar trabalhando com persistência, porque mesmo esses desafios, eles podem não desaparecer, mas eles ganham uma melhora muito significativa, que contribui muito para a criança e para a família toda. A terceira coisa que eu aprendi e que é muito interessante é que alguns desafios e comportamentos, eles simplesmente somem com o tempo, passam com o tempo. A criança, quando ela é estimulada, quando ela está no ambiente adequado, que ela tem o suporte que ela precisa, ela aprende só por estar ali, observando, interagindo do jeito dela, às vezes não é aquela interação direta, mas ela aprende muito e alguns comportamentos simplesmente somem. Quando você percebe, já passou. Aconteceu isso com o meu filho, ele balançava muito as mãozinhas quando ele ficava muito alegre, muito animado, e hoje ele já não faz mais isso. E se vocês me perguntarem quando que ele parou, eu nem sei falar, porque esse comportamento sumiu. Com o tempo ele simplesmente parou de fazer e um dia simplesmente eu notei e falei, olha, ele realmente não balança mais as mãozinhas. Então acontece isso também, mas é claro que o ambiente onde a criança está tem que contribuir para o desenvolvimento dela. E a quarta coisa é que outros desafios podem ser parte da vida da criança, que ela vai conviver talvez para sempre, mas a criança e também a família vão aprender estratégias que vão melhorar a convivência com esses desafios. O que a gente não pode esquecer é que o autismo é um espectro, então cada criança autista está num nível diferente, né? Então, algumas pessoas usam algumas classificações, outras falam só como autismo leve, médio, severo. Então, cada criança tem uns desafios bem específicos. Algumas coisas a gente consegue trabalhar em comum, mas basicamente você vai aprender a trabalhar diretamente com a sua criança no foco das coisas que ela precisa melhorar. Comparar um autista com outro não funciona. Você vai aprendendo com o tempo o que funciona melhor para a sua criança. Por exemplo, no meu caso, o meu filho é muito visual, então sempre que eu tenho alguma dificuldade com ele, quando a gente vai ao dentista, por exemplo, eu pego uma história. 2 semanas antes da consulta, eu já leio com ele a história todos os dias, conto para ele passo a passo, e aí quando ele vai viver aquela experiência,
ele já está bem mais preparado, então fica muito mais fácil para ele. Então tem crianças que são mais visuais, tem crianças que precisam de um suporte estimulante para as mãos, né? O tato é muito importante e me tranquiliza. Então você vai aprender o que funciona melhor para sua criança. E claro que você vai procurar por algum suporte, né? Às vezes é uma terapia, às vezes é na própria escola, conversando diretamente com a professora. E aqui nos meus vídeos eu vou mostrar para vocês as estratégias que funcionam melhor com o meu filho, porque talvez elas possam ajudar também famílias que têm desafios parecidos. E para demonstrar um pouquinho do potencial e de como acontece essa evolução, eu vou contar para vocês alguns dos desafios que eu já venci com o meu filho Marco. Quando ele tinha 2 anos de idade, ele só falava algumas sílabas. Para a mamãe ele falava má, para o bico que ele usava ele falava bubu, e para biscoito ele falava bi. Ele só falava uma sílaba. Mas quando ele fez 2 anos e meio, aí ele já conseguia falar mamãe, papai e algumas outras palavrinhas bem pequenininhas. Mas aos 3 anos de idade ele aprendeu a ler sozinho e ele conseguia também falar várias palavras. E já aos 4 anos de idade ele conseguia formar frases, por exemplo, quero ir no parquinho. Ele falava assim, Marco quer água. Ele não sabia falar eu quero água, ele falava Marco quer água. E hoje ele tá com 6 anos, ele tem um vocabulário muito rico, ele sabe usar várias palavras, mas a fala dele, a comunicação ainda é atrasada comparada com crianças na faixa etária dele. Então é um processo, a gente continua trabalhando na comunicação todos os dias. Outra dificuldade que ainda é difícil para ele até hoje é de controlar suas próprias emoções. Antes ele não sabia se controlar, então ele não gostava nem que falasse com ele bravo, triste, e ele usava as mãozinhas para puxar cabelo e às vezes batia. Ele também gritava muito. Qualquer situação que ele se sentisse mal ou que fosse do desagrado dele, ele gritava. E hoje ele já não usa mais as mãos, não puxa cabelo, mas ele grita. Então, é aquele grito que ele tem consciência que não é legal, mas que quando ele percebe, ele já gritou. Então, às vezes ele até chora triste porque ele não conseguiu controlar, porque ele sabe que é errado, mas às vezes ele sai antes dele, né? Acontece até com a gente também. Então ele ainda tem essa dificuldade, mas olha aí o avanço, já melhorou muito. E o que eu comentei antes, que era quando ele ficava muito feliz, ele pulava muito e balançava as mãozinhas. Hoje ele ainda pula, ele adora pular, principalmente quando ele fica feliz, mas ele não balança mais as mãozinhas. E ele ainda tem algumas dificuldades que a gente até hoje trabalha com ele para melhorar no futuro. Um exemplo é ele não consegue ficar em ambiente fechado com pessoas desconhecidas, a não ser que ele tenha alguma coisa para distrair, por exemplo, um celular ou tablet. E ele também tem muita dificuldade em cumprimentar pessoas que ele não conhece. Então, sempre que a gente vai conhecer uma pessoa diferente ou que a gente vai encontrar alguém que ele não está acostumado, porque esse primeiro encontro sempre existe. Então a gente vai preparando ele, se eu tiver foto da pessoa eu mostro e a gente vai falando da pessoa em casa para que ele sinta que a pessoa é parte já de alguma forma da nossa família e daí ele vai se familiarizando e quando tem o primeiro encontro ele lida melhor. Mas se for um encontro repentino, ele não se sente muita vontade. O Marco também tem dificuldade motora fina. Então, às vezes, apesar de já saber usar utensílios, ele prefere comer com a mão. Então, é outra coisa que a gente está trabalhando, porque para ele ficou muito mais conveniente com a mão, apesar dele saber usar já os utensílios. Então, é essa mensagem que eu quero passar. O potencial do autista é muito grande e ele vai melhorando sim, dia após dia, ele vai aprendendo, às vezes de uma forma silenciosa, de uma forma mais quietinha,
mas o ambiente tem que ser estruturado e a gente, principalmente como família, como pai e mãe, tem que ser esse suporte e tem que ser esse exemplo que a gente quer para eles, porque eles são muito espertos e eles querem sim aprender e vão conseguir lidar com os desafios que eles vão ter que enfrentar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha e de compartilhar com as pessoas que você acha que vão gostar de ver esse vídeo. Um beijo e até o próximo!